Seguindo então, nós vamos baixar agora o painel da inadimplência, tá? Que são os lançamentos em atrasos, com resumo da inadimplência, protestos e atrasos em geral, né? Ele vai criar toda a estrutura de tabelas, as que faltam, né? Sendo que a gente já deu início a outros downloads de dashboards financeiros. Ele já instalou a fonte, então agora ele vai apenas fazer as atualizações complementares das informações, tabelas, enfim, que não existem, não foram necessários nos outros painéis. Se tiver alguma tabela ou alguma informação a mais, ele vai adicionar, então, nesse dashboard. Então, aqui ele baixou o painel principal da inadimplência e um painel de detalhamento das informações do painel principal. Dashboard instalado com sucesso. A gente pode olhar aqui nas tarefas que ele não instalou nenhuma tarefa adicional. São as mesmas que foram instaladas com o primeiro painel de financeiro que nós baixamos. Então, as tarefas também eu não vou executar novamente, porque a gente já executou ontem, quando foi baixado o primeiro painel e quando foi feita a atualização dos dados anteriores que a gente deixou agendado para fazer no período da noite. E a gente pode adicionar ele na nossa pastinha de financeiro, então. E vamos abrir o painel. Então, aqui, como a gente já tem as cargas prontas, né, a gente já foi feito a carga dos dados anteriores, e como a gente tem agendada as cargas incrementais dos lançamentos financeiros, o nosso painel ele já vai trazer as informações atualizadas, certo? Nesse painel, então, o que nós temos? Temos as informações de inadimplência dos recebíveis. Um gauge que mostra os vencidos de 91 a 180 dias. Né? Aqui em cima a gente tem um indicador com o valor total desses valores vencidos entre 91 a 180. Aqui embaixo no gauge apresentando então quanto isso representa dos valores, né, que é 99% dos valores então estão em aberto dos 91 a 180 dias. Aqui nós temos o contencioso, que são os títulos que foram a protesto. Nesse nosso caso aqui, nessa nossa base, então nós não temos nenhum título, né? Então o gauge está zerado e aqui também o valor zerado. Abaixo, então, nós temos também um indicador do atraso geral, que são todos os títulos, o total de títulos a receber em atraso, que representa 99,96% dos títulos, num montante de mais de 23 milhões em atraso. Na direita, então, apenas os com atraso mais de 30 dias, né, que é a maioria também dos títulos, né. Então, com mais de 30 dias de atraso, 23.421. Então, é praticamente a maioria dos títulos, se a gente comparar com o atraso geral. Aqui a gente tem por faixa de recebimento, então, quanto desses valores possuem vencimento de 1 a 7 dias, de 8 a 30, 31 a 60 e mais 180. Aqui nós temos o drill down que leva para a empresa, então, aqui se a gente selecionar os vencidos de 1 a 7 dias, ele vai me mostrar quais as empresas que possuem títulos vencidos nessa faixa. Se eu clicar no representante também, ele vai me trazer a faixa, a data do vencimento desse título
e também o lance financeiro, referente a esse valor da empresa que consta em aberto. Aqui nós temos filtro de unidade de negócio, posso selecionar se eu quero ver de todas as unidades, apenas de uma. Aqui quais os portadores que eu quero considerar para essa análise e também se eu quero considerar todos os lançamentos, considerando inclusive os que são previsão. Eu posso desmarcar aqui, a gente vê que ele já modifica o gráfico, né? Então, se eu considerar previsão, não considerar previsão, ele vai trazer aqui os valores que não tem, apenas os que já são, de fato, já foram confirmados, né? Então, ele não vai trazer, por exemplo, ordens de serviço, pedidos que não foram efetivados ainda, que não geraram nota, ele não vai considerar. Porém, se eu marcar para ele trazer considerar a previsão, tudo que eu tiver gerado no sistema, mesmo que eu não tenha emitido nota, se tiver lançamento financeiro marcado lá como previsão, ele vai trazer para os nossos indicadores aqui, então. Eu também tenho aqui um botão que leva para aquele painel auxiliar que baixou, da validação dos dados. Então, eu posso olhar para ele e ver aqui, então, separado também por pivô grid, aqueles quatro indicadores, ou os 4 gauges que a gente tem no painel principal. Aqui, os inadimplências dos recebíveis, que são os de 91 a 180 dias. Tá? Eu tenho o vencimento e o lançamento. Aqui eu tenho do atraso geral, então, o vencimento e o número do lançamento também para conferir. Aqui o do contencioso, como a gente não tem nada em protesto lá, ele também não vai trazer nada aqui. E os atrasados a mais de mais de 30 dias, né? Então, se a gente olhar aqui, mais de 30 dias ele vai considerar até aqui meados de julho. A partir, na verdade, de julho, né? Até os mais antigos. Esse, por ser total, então, ele já vai trazer tudo que tem aberto. Né? Inclusive, os mais recentes, por exemplo, tem título de agora, de alguns dias atrás. Esse aqui, ele considera, então, apenas os que estão acima de 30 dias vencidos. E aqui, 91 a 180. Então, esse é o painel na inadimplência, né, que nos demonstra a inadimplência em 4 pontos, né, os vencidos de 91 a 180 dias, os vencidos totais, o índice de atraso geral, aqui os mais de 30 dias e também o que a gente possui protestado. Entrando em modo editar, então. Aqui a gente pode ver que a fonte usada, então, é apenas do lançamento financeiro. Né? Ele possui informações apenas do financeiro, não sendo necessário nenhuma outra fonte auxiliar. E esses dados também, eles podem ser confrontados com os relatórios de contas a receber e contas a pagar do SIGA.